Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Santa empatou com o Retrô na primeira partida do mata-mata, sem os atropelos prometidos por Hugo Cabral. Técnico Martelotti estranhou vaias da torcida ao goleiro Clever durante o jogo. Quase 20 mil torcedores ontem no José do Rego Maciel e Chiquinho teve estreia discreta. Presidente do Retrô colocou 4.000 ingressos à disposição da torcida coral para o próximo jogo a 150 e 300 reais. A OAB quer ouvir o presidente do Retrô sobre a majoração dos valores dos ingressos que, segundo o Dr. João Marcelo Neves, vice-presidente da Comissão de Esportes da OAB, fere o Estatuto do Torcedor e a OAB pode entrar com ação judicial dependendo da nova decisão do presidente do Retrô. Vamos ouvir o doutor João Marcelo Neves sobre o assunto. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte da Rádio Clube. Estou falando com você como membro, como vice-presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB, né? Chegou ao nosso conhecimento, através de declarações do próprio presidente do Retrô, esse aumento de preço de ingressos, e aí naturalmente por obrigação de ofício da gente, com algumas denúncias ainda extraoficiais do próprio Santa Cruz, a gente deve atuar, notificar o Retrô para que apresente justificativa, os motivos que levaram esse aumento a princípio abusivo de ingressos, né? E para que, se for o caso, ele mantenha a média que vem aplicando nos jogos que tive até o momento. Mas ele, como mandante do jogo, pode estabelecer esses valores, doutor? Jorge, ele pode estabelecer, tem o direito de estabelecer preço de ingresso, né? Mas para tudo tem uma limitação. O poder dele não é absoluto e soberano em qualquer, de forma a violar qualquer outra legislação ou regulamento de competição. Então o Estatuto do Torcedor ele proíbe isso, o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso. Então, se é uma prática que ele não justifica esse aumento de preço, porque ele não vinha aplicando esse preço nos outros jogos, se não há nada que justifique esse aumento de preço, esse preço se torna abusivo. E aí, dessa forma, a gente notifica para que ele cumpra o regulamento, cumpra o estatuto, cumpra o Código de Defesa do Consumidor. A OAB só poderá entrar com qualquer ação judicial após ouvir o presidente do Retrô. Isso. Inicialmente, a gente vai notificar para ele prestar esclarecimentos, né? Dando a oportunidade do contraditório ao Retrô. E aí, uma vez ele passando com os motivos, as motivações dele, e a OAB entendendo que não são justificativas plausíveis, pode adotar medidas judiciais, né? Aí sim, entrando com a medida judicial cabível para impedir, se assim a OAB entender que houve abuso de poder, abuso o preço abusivo dos ingressos, né? Aumento abusivo do preço do ingresso. E aí sim, a gente primeiro vai notificar administrativamente como instituição, para depois a gente tomar medidas cabíveis. Pode ser que o próprio Retrô se retrate, né? Verifique que foi um equívoco e aplique preços de ingressos que sejam preços correntes de mercado, né? E aí não haveria necessidade de qualquer ação judicial. Mas a gente primeiro tem que escutar o Retrô para ver os motivos, para ver o que é que ele vai dizer e para ver se vão realmente, de fato, aplicar esses preços. O senhor acha que essa decisão do Retrô foi de maneira proposital em função do baixo poder aquisitivo do torcedor coral? Jorge, eu não posso adentrar na mente das pessoas no subjetivismo, né? Principalmente a gente aqui, eu estou aqui como membro, como eu falei, da vice-presidente da Comissão de Direito Esportivo, eu não posso adentrar nessa questão e me envolver nesse tipo de situação. O que a gente trata com fatos, né? A gente tem uma situação, eu digo fatos porque já houve declaração do próprio presidente, tá? Por isso que eu estou dizendo de fatos, não é boatos, não são conjecturas nem especulações. Houve um pronunciamento do presidente do Retrô e nesse sentido, e daí a OAB, cabe à OAB, né, por seu ministério de ofício, né, institucional, atuar em defesa do ambiente desportivo, né? A que sejam cumpridas regras e regulamentos. Doutor Marcelo, e o prazo para que o Retrô responda à interpelação feita pela OAB? Se o Retrô protelar demorar em responder, tomar a decisão em cima do jogo, como fica? Naturalmente se dá um prazo, né? Um prazo, nesses casos, um prazo curto, para que viabilize a aplicação, a prática da coisa, né? Para que a decisão tenha eficácia. Se o jogo é segunda-feira, a coisa deve ser tomada de uma forma muito mais emergencial. E aí, de modo que, uma vez sendo determinada a redução de preço de ingresso, consiga ser aplicado para o jogo de segunda-feira.
isso não haveria problema. Tem uma semana pela frente para se resolver essa questão. Mas no fundo do coração, Jorge, eu espero que haja uma reflexão por parte do Retrô e do seu presidente para que aplique preços mais acessíveis, para que o espetáculo se torne melhor, até mais bonito e o jogo seja bem legal para as duas torcidas. E o aumento nos valores dos ingressos para o jogo da próxima segunda-feira de R$150 e R$300 também foi assunto na coletiva do técnico Martelotti. É um direito que o clube tem lá, ele não está preocupado com a quantidade de público que vai estar presente, né? Ou está preocupado demais com a quantidade de público que vai estar presente ou que poderia estar presente, né? E eu não sei qual é a justificativa para esse preço de ingresso, mas a gente sabe qual é o interesse, que tenha realmente menos do que os 4 mil torcedores que o Santa Cruz tem direito. Então eu não sei, é uma questão de consciência, de você entender, mas enfim, não vai ser isso que vai alterar o nosso rendimento dentro de campo e não vai ser isso que vai decidir o classificado na segunda-feira que vem. Martelotti também falou na coletiva sobre as informações que recebeu do Retrô antes do jogo e o que viu durante a partida. Eu não vi uma mudança muito grande de característica pelo que eu assisti do Retrô nos jogos da outra fase, né? Eu assisti 3 jogos do Retrô e mesmo assim, eles classificaram com uma certa facilidade, né, em termos de pontuação, ganharam jogos e foram muito superiores a seus adversários no sentido de fazer muito mais pontos, enfim, foi em termos de classificação o melhor time da primeira fase, mas com uma característica de jogo muito parecida com o que eles fizeram hoje. Não me surpreendeu, né, e também não vai me surpreender se eles jogarem da mesma maneira na segunda-feira que vem. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas situações que a gente pode modificar, que a gente pode melhorar, mas com relação ao adversário, o próprio adversário sabia que esse enfrentamento ia ser diferente de tudo que eles enfrentaram na primeira fase. Então, eu acho que eles vieram preparados para isso, para esse jogo, para nos enfrentar com uma postura próxima do que eles fizeram, mas tendo a cautela necessária, entendendo que tem uma segunda partida, né? E os dois times jogaram muito parecidos hoje, né? Muito preocupados em dar poucas oportunidades ao adversário, e é isso que eu falo. Da nossa parte, talvez, pela análise que você mesmo fez do fato do Retrô ter sido o melhor time da primeira fase, né? E a gente ter classificado com uma certa dificuldade, da nossa parte é mais compreensível que a gente entrasse tentando anular as principais jogadas do adversário num primeiro momento, né? Mas eu também esperava isso do Retrô, porque eu sei que existe um respeito, né? E para você ter condição de disputar um jogo tão importante e decisivo como esse, precisa realmente haver esse respeito. E foi o que a gente viu no jogo de hoje. É um respeito de ambas as partes. E por isso talvez o jogo tenha tido poucas oportunidades e terminado empatado. Atuação de Feijão, que substituiu o Ratinho na partida de ontem. Com relação ao Feijão, é o que eu falei, ele fisicamente evoluiu muito nesse tempo que ele está com a gente. Estava pronto, falta ritmo, né? Quando a gente fala da questão física de uma queda no segundo tempo, é muito ritmo de jogo, né? Não é só a parte física, que você precisa usar o seu físico durante 90 minutos. Se você não está, o seu organismo não está acostumado com isso, você não está fazendo isso semanalmente, você vai sentir em algum momento, né? E talvez a queda de alguns jogadores nossos, ela venha justamente daí, né? Então foi normal, e ele segurou um pouco mais ali a partir da metade do segundo tempo, né? Ofensivamente participou menos, e eu estava ali do lado dele, a gente estava conversando a respeito disso, por isso até que eu coloquei o Lucas ali num certo momento para a gente explorar o Lucas, que estava entrando e tem velocidade, para que ele precisasse passar menos, né? O Feijão já pela questão física. O Retrô joga muito em velocidade com os jogadores de lado de campo, já tinha trocado os 2 jogadores, botaram 2 jogadores descansados. Nesse sentido, tanto o Feijão quanto o Ítalo foram bem hoje. E, enfim, a gente sabe que ele vai estar melhor daqui a uma semana, o ritmo já vai ser outro, tanto ele quanto o Arthur e até o próprio Chiquinho.
e a gente vai ter um time ainda mais forte na segunda-feira que vem. A gente criou mais enquanto a gente esteve fisicamente melhor, né? E não quando a gente colocou o Chiquinho ali, porque não adianta o Chiquinho entrar no momento, né? Ele com a qualidade que ele tem, ainda não, como eu falei, ainda não está 100%, o adversário com uma marcação muito forte ali no meio, e o time já não tem naquele momento uma velocidade, uma intensidade tão grande, tanto é que eu troquei os homens de frente, né? Coloquei jogadores descansados naquele momento ali, e mesmo assim a gente não conseguiu criar muito, né? A gente não conseguiu criar chances claras. Então muitas vezes a solução não é simplesmente você colocar um armador ali e achar que você vai resolver o seu problema de criação, né? Porque você precisa de movimentos coordenados para que você tenha um ataque realmente efetivo, que crie chances, que consiga finalizar. E vai ser em cima disso que nós vamos trabalhar, né? Independente de quem vai começar jogando o jogo da semana que vem, enfim. A gente treina muito uma estratégia inicial e treina muito as opções que a gente tem também para as substituições. Então, é em cima disso, de criar novas alternativas para que a gente possa ser, sim, um time mais criativo no jogo que vem. Hoje nós já jogamos diferente, apesar de estar os 3 atacantes em campo. Nós jogamos com 2 linhas de 4 e o Hugo e o Macena mais próximos, os dois. O Hugo hoje não foi, na maior parte do jogo, ou até a saída do Wesley e a entrada do Chiquinho, o Hugo não foi um atacante de beirada, ele foi um atacante mais próximo do Macena, essa era a nossa ideia. O Wesley sim fez o lado direito, com o Mateuzinho fazendo o lado esquerdo. Então assim, porque a gente sabia que o lado do campo do Retrô era muito forte, né? A gente sabia que eles tinham muita passagem dos laterais, tinham extremos com qualidade, com velocidade. Então a gente entendia que a gente precisava, até por ser uma característica do nosso time também, né, de utilizar bastante a lateral do campo, a gente precisava anular essa jogada do adversário. Então hoje a gente já iniciou com um posicionamento diferente do Hugo, né? O Hugo também era um jogador que vinha se recuperando fisicamente nesses últimos jogos, ainda não treinou não fez todos os treinamentos da semana, então eu entendi que ali por dentro ele ia desgastar menos, né, nessa marcação. Então a gente teve hoje esse posicionamento, essa postura. É lógico que essa mesma postura ela pode ser feita com 2 atacantes de velocidade, por exemplo, em vez de você ter um atacante de referência. Ela pode ser você mexer, inclusive, no posicionamento que a gente começou o jogo de hoje, né? Mas são questões que a gente trabalha e a gente avalia dentro do trabalho, dentro do treinamento, para pensar e decidir o que é melhor para um jogo tão importante como esse. Então, sempre existem possibilidades de mudança, mas essas mudanças elas são sempre baseadas em alguma coisa que a gente faz no treinamento, né? Então, eu acho que a gente tem condição sim de ter um pouco mais de criatividade, né? Independente da equipe que comece, a gente tem jogadores com qualidade para ser mais criativo, mas a gente precisa avaliar todas as situações para decidir o que a gente vai fazer a semana que vem. Com relação ao futuro, na verdade eu tenho uma programação sim, eu tenho uma programação de treinamentos a partir da segunda-feira que vem, né? A programação que eu fiz para essa próxima semana, ela inclui uma reapresentação após o jogo de segunda-feira para a gente continuar o nosso trabalho. Toda a programação é feita em cima de um resultado positivo, de uma sequência, né? Senão não seria necessário a gente se programar se a gente acreditasse que a partir de segunda-feira não vai ter mais campeonato para nós. Então assim, a programação é toda em cima de uma sequência da classificação, né, que é o nosso objetivo, e da continuidade do campeonato. É a partir daí que a gente está pensando. Com relação a esse futuro, que é um futuro mais distante, né, é um futuro de próxima temporada, de outras competições, a gente deixa mais para frente, porque eu acho que é o momento decisivo e a gente tem que estar com a cabeça voltada exatamente para esse momento. Treinador Coral, você entendeu o porquê das vaias ao goleiro Clever durante o jogo? Sinceramente eu não sei, também como não entendi a reação com relação ao Jefferson no último jogo, né? Os goleiros têm tido uma regularidade, têm nos ajudado bastante. Hoje o Clever, volto a dizer, para quem não jogava há muito tempo, teve uma participação
muito boa, muito segura, né? E essa questão da reposição são detalhes que a gente conversa e a gente pode acertar para que ela seja efetivada com um pouco mais de velocidade, mas às vezes até essa retenção da bola ela tem um motivo, né? E esse motivo é porque o jogador dentro do campo sente muitas coisas que o torcedor não vê. E ele podia estar sentindo agora no final do jogo esse cansaço de alguns jogadores da nossa equipe e segurou ali porque não via a possibilidade da gente imprimir um ritmo mais intenso naquele momento. Mas é lógico que eu também avalio essas situações todas de jogo e o que eu posso falar é sobre essa minha maneira de enxergar a atuação dos goleiros, né? Eu não entendo em alguns momentos a reação do torcedor, né? Mas eu respeito e o jogador tem experiência, a gente está falando de jogadores experientes, né? Tanto o Clever quanto o Jefferson, goleiros com mais de 30 anos, que com certeza na sua carreira já passaram por outras situações como essa. É lógico que o jogador não gosta, né? Você ser vaiado pelo torcedor do seu próprio clube, né? Você até está acostumado a ser vaiado pelo torcedor do adversário, né? Mas pelo torcedor do seu próprio clube, mas eles têm encarado muito bem, com personalidade, né? E hoje mais uma vez foi assim que o Clever atuou e nos ajudou a sair com esse resultado que nos deixa na disputa. Com relação ao preço do ingresso, cara, eu nem posso falar nada sobre isso, você mesmo falou.